Boa noite, alunos. Vamos para mais um vídeo aula, o qual discutiremos nessa noite o sistema de intertravamento de contratores. Já passamos pela parte da partida direta, o qual vocês com certeza absorveram todo o conteúdo programático de forma satisfatória, e agora vamos trabalhar um fator importante chamado intertravamento de contratores. Por que há a necessidade desse intertravamento de contratores? Simples, para que impossibilite a entrada, vamos dizer assim, popularmente falando, de dois ou mais contatores no processo no sistema de trabalho simultaneamente. Por exemplo, quando eu faço uma inversão de rotação em um sistema trifásico, em um motor de indução, seja qual for a particularidade do mesmo, eu trabalho então a inversão de duas fases em relação às três, qual está alimentando esse motor, tecnicamente falando. Então veja bem, caso não haja esse processo de intertravamento e esse processo foi feito através de uma automação, pode ocorrer o chamado curto-circuito. Então esse intertravamento ele vem para, entre aspas, uma segurança de processo. Vamos ver então como esse intertravamento, em forma de demonstração prática, ocorre dentro de um diagrama de comandos. Então, relembrando, toda vez que eu trabalho um diagrama de comandos elétricos, eu preciso identificar a característica da fonte de energia elétrica. Então, novamente, duas fases em corrente alternada, uma frequência de 60 Hz, numa tensão operacional de 220. Então, essa é a característica da fonte de energia elétrica que vai estar dando suporte em termos da diferença de potencial ao nosso diagrama de comandos. Então, veja bem, quando eu trabalho o intertravamento, como eu disse, eu estou dizendo que eu tenho dois ou mais contatores. Então, naquele primeiro exemplo dado na aula anterior, nós tínhamos aqui o contator 1 e agora nós temos o contator 1 mais o contator 2. Então, veja bem, vimos também que através de uma linha imaginária, a partir do momento que os dispositivos ativos foram introduzidos a esse diagrama, o seu terminal funcional, ou seja, o seu terminal de apoio, está na nossa chamada zona morta. Fator esse já visto no vídeo anterior, tá certo? Então veja bem, então eu tenho dois contatores, através da fase de sustentação, vamos dizer assim, estão condicionados a um processo operacional. Então, o sistema operacional. Então, nós tínhamos lá autonomia geral, sistema operacional e a nossa chamada zona morta. Ok? Então, autonomia geral é tudo o que acontece de forma que todo o processo estará vinculado a esse trecho. Então, aqui eu tenho o famoso nó. Então, aqui no exemplo de hoje, nós temos um botão de corte, ou seja, um botão que vai desenergizar o processo. E aqui dentro nós temos nosso sistema operacional que vai ser discutido em termos de intertravamento. Ok? Então, veja bem. Vamos acionar o primeiro contator, teoricamente falando. Então, eu tenho aqui um botão, chamado botão 1. Se é um botão normalmente aberto, ele recebe o poder numérico de 3 e 4. Aciona-se, então, esse elemento chamado contator 1. E se eu quiser garantir uma automação, eu vou gerar um contato paralelo a esse botão acionador, utilizando um contato auxiliar, designado a função de selagem. Então, é o nosso famoso contato de selo. Então, aqui tem um contato aberto 3 e 4, e como ele é o primeiro contato do contator 1, ele recebe o poder numérico 1. Então, veja bem, eu tenho aqui a fonte de energia elétrica, eu tenho os dispositivos de proteção, posso citar ele como dispositivo 1 e dispositivo 2. Eu tenho o meu elemento ativo chamado bobina do contator, eu tenho o botão que vai executar o corte, o desligamento do processo, tem o botão de acionamento de processo que vai energizar essa bobina. E tem um contato auxiliar que vai garantir que essa bobina, desse determinado contator chamado 1,
fique energizado em todo o período qual se deseja. Então, veja bem, estando sob tensão as fases RS, pulsando-se o botão 1, através dos terminais 1 e 2 do botão 0, terminais 3 e 4 do botão 1, energiza a bobina do contator 1, que por sua vez vai abrir e fechar seus contatos, entre ele o contato 13 e 14, que a manterá energizada. Então, botão 1, acionador, acionou o contator. Contato 13 e 14, mantém energizado. Nesse processo, tá, de acionamento, eu poderia contar, por exemplo, com um processo de acionamento, seja ele por pulso mecânico pelo operador ou por eletrônico. Tá? Então, isso não vem ao caso no momento. Então, eu vou deixar aqui um ponto de interrogação nesse trecho operacional, o qual objetivamente não está vinculado sobre o videoaula de hoje, pois o videoaula de hoje está vinculado ao intertravamento de contatores. Então, independente do processo que foi gerado nesse espaço do sistema operacional para que este contator venha a ser energizado, tá? O fator principal é garantir que este contator não trabalhe simultaneamente ao contator 1 já citado bem em videoaulas anteriores, como no início das nossas informações do vídeo atual. Então, veja bem, vamos supor que nesse sistema operacional, objetivamente falando, qual não diz respeito nesse momento, houve o fator de energização desta bobina. Como trabalhar o intertravamento? Nós já vimos que o processo de sequência operacional de um contator é energizar uma bobina para que possa reagir aos seus contatos passivos, os seus contatos, o qual faz parte desse encapsulamento. Então, veja bem, uma vez energizado o contator 1, para que possa ocorrer o intertravamento do 2, eu tenho que utilizar um contato do contator inicial. Quando houver a distribuição da diferença de potencial sobre esse elemento ativo, ele vai fechar o contato 13 e 14, bem como ele vai abrir o contato que deve receber o poder numérico 1 e 2. Por que receber o poder numérico 1 e 2? Porque 1 e 2 diz respeito a contato normalmente fechado. Bom, e qual que é o número que antecede? Se eu já utilizei o contato 1, automaticamente esse é o contato 2. Então, veja bem, ele recebeu um poder numérico dado por 21 e 22. Por que 21 e 22? O 2, porque é o segundo contato, pois o primeiro contato está reagindo na selagem. Por que o 1? Porque é um contato normalmente fechado. E por que deve ser um contato normalmente fechado? Justamente para quando este contator estiver energizado, independente desse processo operacional, nós não podemos energizar esta bobina do contator 2. Entenderam o processo? Então, veja bem. Pode ocorrer o que for no sistema operacional responsável em acionar esse contator. Se o contator 1 estiver energizado, automaticamente um contato solidário ao encapsulamento do mesmo estará aberto. Novamente voltamos lá na teoria do sistema serial. A dependência dos elementos. Independente do que ocorra nesse espaço, havendo uma obstrução principal para esta bobina, para esse elemento ativo, haverá a impossibilidade desse contator sair da posição 0, chamado repouso, e adquirir a posição 1, chamado trabalho. Ok? Então, intertravamento. Eu sempre trabalho intertravamento de um elemento para com o outro, tá certo? Selagem. Eu sempre trabalho o mantenedor através do contato solidário do mesmo elemento. Então, a selagem, o nome selagem se dá quando eu utilizo um contato do mesmo elemento o qual eu desejo manter energizado. Ok? Então, esse é o processo de
intertravamento de contatores, o qual é bem utilizado em inversão de rotação de motores trifásicos. Um exemplo, pontes, né? Escadas, todo e qualquer processo que exige você alterar a posição, vamos supor, sentido horário do motor para o sentido anti-horário, para cima e para baixo, para um lado para o outro, para a direita ou para a esquerda. O motor será sempre o mesmo, exemplo de um elevador de prédios, né? Então você vai lá, você vai para o 11º andar, depois você deseja ir para o primeiro andar. Você está no primeiro andar, você deseja ir para o quarto. Do quarto você deseja ir para o segundo. E assim sucessivamente. Então o que acontece aí? É um processo de inversão de rotação através do motor do elemento físico. Então nesse caso, automaticamente trabalha-se assim o intertravamento de contatores. Ok? Espero ter sido claro em relação ao intertravamento. E dando sequência ao nosso processo, nós vamos finalizar o vídeo aula da data de hoje em relação ao resumo dos contatos dos contatores. Então vamos lá, discutir contatores diretamente. Contator é um relé eletromagnético, ele possui o elemento ativo chamado bobina e ele possui um conjunto de contatos solidários a esse encapsulamento, que não necessariamente precisa ser 4 contatos como eu estou identificando aqui no quadro, ok? O número de contatos depende da necessidade, obviamente, do eletricista mantenedor, mediante a solicitação do cliente. Eu só coloquei aqui uma ênfase de 2 abertos e 2 fechados, porque caracteristicamente é idêntico ao que vocês vão utilizar em nossos laboratórios, ok? Então, para dar um exemplo claro, esse contato, vamos até abrir aqui, né, um espaço maior para ficar mais claro a imagem para vocês. Então, tem aqui um contato aberto, tem um contato aberto, contato fechado, contato fechado. Vamos supor que isso aqui seja o contator 1. Vamos supor que isso aqui é o encapsulamento, é o que está internamente do nosso contator. Como que eu devo nomear esses contatos? Como que o fabricante faz a nomeação desses contatos? Primeiro, ele vai identificar se o contato é aberto ou se é fechado. No caso aqui é aberto, então é o contato 3 e 4. E o segundo contato? Ó, primeiro contato, segundo contato, terceiro contato e quarto contato. Primeiro contato, 3 e 4. Por que 3 e 4? Porque é um contato aberto. Segundo contato, 3 e 4. Por que 3 e 4? Porque é um contato aberto. Terceiro contato, 1 e 2. Por que 1 e 2? Porque é um contato fechado. Quarto contato, 1 e 2. Por que 1 e 2? Porque é um contato fechado. Bom, não finaliza aí. Eu preciso fazer o quê? A sequência de contatos. Então, veja bem. Esse é o contato 1. Então, eu vou acrescentar poder numérico 1. Então, na verdade, esse primeiro contato não é contato 3 e 4 e não é contato 1 e 1. É contato 13, 14. E esse segundo aqui, ó, o nome já diz, contato 2. Então, 23, 24. E o terceiro, 31 e 32. E o quarto, sucessivamente, 41 e 42. Então, essa aqui é a característica e a definição, em termos de nomeação, o qual foi apresentado para vocês nas aulas explicativas através da oratória, ok? E aqui na forma de demonstração. Veja bem, como eu disse a vocês, nós podemos alterar a sequência desses contatos. Vamos supor aqui que eu tenho um contato aberto, um contato fechado, um contato aberto e um contato fechado. O processo não muda. Contato aberto, 3 e 4. Contato fechado, 1 e 2. Contato aberto, 3 e 4. Contato fechado, 1 e 2. E, na sequência, contato 1, contato 2, contato 3, contato 4. Entenderam a logística? Então, acredito eu que tenha ficado bem claro a vocês. Não é contato 1 aberto e o contato 2 aberto. Não, é a sequência de contatos. Não importa se são 2 abertos, são 2 fechados, um aberto e um fechado, ou um fechado e um aberto. A sequência de contatos
segue a regra 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Já a nomenclatura em relação se o contato é normalmente aberto ou normalmente fechado, segue aquela posição 1 e 2 para fechado e 3 e 4 para aberto. Então veja bem, esse é o posicionamento da nomeação dos terminais do nosso chamado contator. Tá? É esse processo que vai dar sequência na identificação de quais contatos estão sendo utilizados nos diagramas de comando para qual finalidade. Tá? Isso é extremamente necessário, o nível de conhecimento para que possa dar sequência em nosso conteúdo programático. E por último, em termos de contator, os terminais que diz respeito ao elemento ativo, A1 e A2. São essas nomenclaturas que vocês vão encontrar nos elementos chamados contatores. Isso eu estou falando de contatos auxiliares. São os contatos que vão trabalhar no diagrama de comando, ok? Novamente, quando eu falo em automação industrial, eu falo em diagrama de comando e falo em diagrama de potência. E os contatos em relação ao diagrama de potência? Eles seguem uma outra normativa. Os contatores, eles são utilizados em sistemas industriais polifásicos, no caso aí o sistema trifásico de 3 fases. Então vocês vão encontrar o contator chamado contator principal, sempre com 3 contatos principais, e ele pode ter contatos auxiliares no encapsulamento ou simplesmente vocês adotarem o acoplamento de contatos ou bloco de contatos auxiliares, o qual vocês terão acesso nas aulas presenciais, nas montagens dos painéis que serão solicitados a todos vocês alunos do curso de comandos elétricos desse segundo semestre do ano letivo de 2020. Okay? Então, se eu estou falando de contatos principais desse elemento chamado contator, solidário a este encapsulamento, eu estou falando que os contatos onde receberão a diferença de potencial são os contatos numericamente ímpares. E os contatos numericamente pares são os contatos que estarão sendo direcionados à carga propriamente dita. Uma carga, convencionalmente falando, em termos de automação industrial, é o nosso chamado motor. Então, ó, no interior, eu vou caracterizar o elemento carga, no caso motor, então é M maiúsculo, 3 alternada. O que significa 3 alternada? 3 fases no sistema de corrente alternada. Se for contínua, 3, traço contínuo, 3 fases em corrente contínua. Todo e qualquer motor, por possuir uma carcaça metálica, ele normativamente, devidamente deve ser conectado a um sistema de aterramento eficaz. Então, veja bem, então eu tenho o motor, nomeação do motor, como que eu vou identificar? Aí já é M minúsculo, então motor 1. Então, M maiúsculo, eu estou caracterizando o motor, e M minúsculo, eu estou identificando qual motor eu me refiro. Então, veja bem, desenhei aqui na simetria. Então, terminais pares, sequência da carga. Terminais ímpares, fonte de energia elétrica, então RST. Lembrando, que aqui não está com toda a complexidade, toda e qualquer fonte de energia elétrica deve possuir seus dispositivos de proteção. Tá? Fica aí o reforço que este desenho no quadro ele tem um objetivo, o objetivo lógico da identificação dos terminais dos contatos principais dos contatores. Espero ter sido claro nas informações entregues a vocês neste vídeo aula. Desejo a vocês uma ótima noite e até o próximo vídeo.